Mentiram pra você. O movimento Red Pill, ele não liberta os homens. Ele não O movimento Red Pill não está aqui a favor dos homens. O movimento Red Pill está a favor de uma única coisa em comum, assim como também o movimento feminista, que é a disruptura do relacionamento entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher. Eu vou explicar pra vocês como o Red Pill, como esse movimento que surgiu, ele praticamente impacta negativamente na sua vida, na vida do homem. E não só isso, mas explicar que o movimento Red Pill não foi criado para te libertar, para libertar os homens, mas muito pelo contrário, foi criado para servir uma agenda oculta que iremos explorar no decorrer desse vídeo. Primeiramente, precisamos entender que o movimento Red Pill, como eu disse anteriormente, não foi criado para libertar os homens. Muitos não sabem como, na verdade, esse movimento, na verdade, enfraqueceu os homens, causou danos psicológicos imensuráveis na população, na no público-alvo masculino. Isso, você deve estar se perguntando: "Ah, mas que danos psicológicos o movimento Red Pill causou?" Bom, isso eu irei descrever um pouquinho mais à frente, mas precisamos primeiro nessa sessão aqui entender que esse pensamento está errado. O movimento Red Pill, ele não surgiu como uma forma de fornecer a tal liberdade masculina, mas na verdade surgiu para praticamente ferrar psicologicamente a cabeça dos jovens, dos garotos, dos homens. E isso faz como? Exatamente, alimentando o ressentimento, alimentando a até um negócio meio doentio. O movimento Red Pill, ele usa do trauma masculino, da rejeição feminina, da traição, por aí vai, usa desse meio para promover uma bolha que praticamente odeia as mulheres e que, por mais que finjam que, encontraram a liberdade que não depende de mulher, na verdade ainda dependem e muito, muito. Porque se realmente não dependesse mais, não estariam, pelo menos boa parte dos consumidores do conteúdo Red Pill, não estariam reagindo de forma tão, como eu posso dizer, tão reativa, tão emocional às questões, os problemas da mulher, que sim, não nego que existe muito problema acontecendo no gênero feminino, nas mulheres em si, o narcisismo, o egocentrismo, a a crescente superioridade de de gênero, assim, a falsa superioridade de gênero que algumas dessas mulheres possuem. Por conta disso, tá certo, a gente sabe, devo deixar uma coisa bem clara antes de prosseguir, que eu não te julgo, eu não te julgo por você ser red pill, eu não te julgo por você concordar com as ideias do movimento, porque realmente a situação nos relacionamentos hoje em dia ficou muito feia, muito em partes devido ao quê? Ao componente principal, aos à internet, ao Instagram. Vamos dizer assim que o Instagram foi uma das engrenagens que mais acelerou a disrupção dos relacionamentos. Por quê? Bom, o Instagram
da forma a qual foi moldada de forma tão perfeita que praticamente a mulher, principalmente a mulher, que a mulher tem essa questão um pouco mais hipergâmica, assim, mas nem tanto quanto esses pessoal aí diz, mas enfim, eh, o que que acontece ao abrir o Instagram? A mulher, ela vê um monte de homens seguindo ela, e não só isso, vê outros homens mais bonitos, mais ricos, mais aquilo, mais isso, mais aquilo, tem mais isso, tem mais aquilo, não sei o que, é mais inteligente, é mais alfa, não sei o que, pá-pá-pá, tem queixo quadrado. E esse leque de opções, essa vastidão de opções, é justamente o que ferra os relacionamentos. Por quê? O Instagram praticamente cria mulheres super exigentes, cria mulheres narcisistas, cria mulheres que vivem fora da realidade. Pensa que, ah, por conta de a mulher ser, nem que seja 5/10, que ela não merece um cara 5/10 também, ela merece um cara 10/10. Mas enfim, é só para ilustrar um pouco dessa questão. O Instagram é um dos motores principais dessa dessa queda toda, e principalmente do surgimento do movimento Red Pill e de outros do tipo. Tá bom, nessa sessão a gente entendeu muito bem de que esse pensamento tá errado e de que tem várias lacunas referente aos argumentos do movimento Red Pill. Mas agora vamos seguir para o seguinte, o porquê o pensamento Red Pill parece correto. Precisamos entrar nesse consenso, porque por mais que tenha ainda, eh, algumas vários homens aí que não são tão radicais quanto o pessoal da Red Pill, ainda assim os pensamentos, os argumentos da Red Pill parecem corretos mesmo para quem está de fora da bolha. Isso por quê? Porque eles expõem, de certa forma, as tais red flags ou, bandeiras vermelhas, e expõe todo o comportamento promíscuo, comportamento vexaminoso de algumas mulheres. De algumas não, da maioria, pra ser sincero. Porque no cenário atual, você dizer que não são todas, beleza, não são todas, mas a proporção é maior. É maior principalmente devido ao Instagram e a outros fatores como o feminismo e a cultura que a gente vive. Mas enfim, aqui a gente entende que o Red Pill muitas das vezes pode parecer correto, justamente por quê? Porque ele expõe as o lado podre, é até meio pesado falar isso, e não sei se pode dar algum tipo de problema, mas mesmo sendo mulher, mulheres, assim como homens, também podem ser pessoas muito, ruins. Pode ser pessoas muito, eh eu como eu posso dizer, que pode cometer o mesmo tipo de barbaridade que os homens comete, sabe, só que em escala um pouquinho diferente, em proporção um pouquinho diferente. E por que eu digo isso? Porque, sendo sinceros pra vocês, eu concordo sim que, pô, hoje em dia, principalmente hoje em dia, você não pode falar esse tipo de coisa. Você trazer à tona de que a mulher também tem esse lado ruim, esse lado promíscuo, esse lado, maléfico delas, né, você expor isso, tentar expor isso, hoje em dia, realmente não dá certo, mas precisamos expor primeiramente isso aí também, porque precisamos, entender que a mulher, ela também não é aquele ser 100% angelical como é pregado em muitas ideologias, em muitos
muitas religiões. E não é dizendo também que as mulheres são demônio na terra, pelo amor de Deus. Não é isso, não é nesse extremo. Tô no neutro de tipo assim, a mulher, ela não é o, entre aspas, demônio que muitos homens falam, mas também não é o ser angelical perfeito, impuro, que sempre faz o bem. Não. Assim como o homem tem o seu lado, a sua sombra, digamos assim, a mulher tem a sua também. Tem a questão, por exemplo, do envolvimento, do histórico de envolvimentos sexuais, do histórico de parceiros, dos problemas familiares e tudo mais. Todo esse tipo de coisa que, no ver dos homens, e com razão, é inaceitável. É inaceitável você, de certa forma, ter que aceitar que uma mulher teve mais parceiros, a mulher, entre aspas, viveu mais do que você e, né. Bom, eh, eu ia abordar outra questão, mas é melhor deixar quieto, e é melhor a gente avançar um pouquinho pra gente não perder o foco principal do vídeo. Entendemos o porquê o movimento Red Pill parece parece ser algo correto, parece ser algo coerente para quem, mesmo para quem tá de fora e principalmente para quem pertence à bolha. Agora vamos lá, agora vamos pra seção 3, que seria os contextos e as argumentações, né, eh, referente a tudo isso que eu falei até agora. Vamos lá, eu vou acho que agora, vale até ressaltar antes de eu falar isso, eu não estou falando isso num tom de deboche, eu não estou falando isso num tom de, sabe, "Ah, você é isso aqui, não sei o quê, pá-pá-pá". Tudo que eu fiz foi observar os padrões no público-alvo do movimento Red Pill e eu fiz minhas próprias constatações com base nos meus conhecimentos prévios em psicologia, em mente humana. Mas, vamos lá, sem enrolações, o uma das conclusões que eu cheguei é que o público-alvo Red Pill, do movimento Red Pill, em sua parte, é composta por homens que sofreram, sim, com ou traição ou rejeição feminina. Olha, isso é inegável, até mesmo para vocês que pertencem à bolha. Eu tô mentindo? Não, não tô mentindo. É exatamente isso mesmo. É por conta de, infelizmente, né, ter muita mulher tóxica, ter muita mulher que não vale a pena se envolver, não vale a pena ter qualquer tipo de contato, de ter muita mulher aí que praticamente ferra o psicológico dos homens, eh, apesar disso, né, isso é um dos fatores principais que forma a base do público do movimento Red Pill. Porque vamos lá, o Red Pill, beleza, ele tem seus pontos positivos. Tem. Ele expõe sim as red flags, os comportamentos promíscuos das mulheres, ele expõe as os alertas, os cuidados, as situações que acontecem nos relacionamentos, muito geralmente, que nem por exemplo a famigerada questão, né, de que: "Ai, a mulher ela não ama incondicionalmente igual o homem, não sei o quê, pá-pá-pá", tem toda a questão da hipergamia, não sei o quê, beleza, dessas questões aí. Eh, a gente entende agora que, sim, o público-alvo do Red Pill tem esses homens como a sua maior base estrutural. Só que qual que é o problema disso aí? E justamente esse é o problema. É justamente esses homens, esses jovens que ou por pouca experiência ou por, sabe, por azar, sabe, escolheu a mulher errada, não viu os sinais antes e sofreu ou com rejeição ou com traição, isso faz com que esses mesmos homens, esses mesmos jovens encontrem no movimento Red Pill como
uma, como eu posso dizer isso de uma forma bem mais condizente? Como se fosse uma espécie de, entre aspas, "curativo", mas que finge curar, mas que não cura de verdade. Que acolhe e fala assim: "Não, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Você tá tudo bem. Você não precisa se melhorar como um homem. Tá tudo bem, cara. Essas mulheres são podres mesmo. Tá tudo bem ser assim, cara. Tá tudo bem você ser desse jeito. Tudo bem, é as mulheres que são hipergâmicas". E é aí que tá o erro. Não um erro de tipo assim, dizer para o homem não ligar pra mulher, mas de dizer para o homem que, pô, tá bom, tá perfeito ser do jeito que você é, sabe. Tá, tipo assim, defender que você como homem, assim, jovem e tudo mais, eh, restrinja a tipo assim, se prive de relacionamentos por conta de tais experiências e também por conta, eh, das situações, dos movimentos e das leis. Certo, tem leis, tem muita lei aí que tá ferrando os homens. Eu concordo, eu também vejo isso, eu não sou cego. Eu tô vendo todas essas questões, eu tô vendo a questão da lei da misandria, da se não me engano é isso aí, é misoginia, não, 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 misandria, falei errado, desculpa. Vamos lá, eu sei disso, eu sei que realmente a sociedade no geral, principalmente hoje em dia, está contra o homem. Mas muito cuidado, porque essa questão, sabe, do de tipo assim, por conta de experiências negativas e tudo mais, virar o red pill radical, sabe, que nem, por exemplo, um nível Campari da vida aí, que bate na mulher e tudo mais. Tipo assim, você vê naquele sujeito lá que ele certamente tem, eu não posso afirmar com 100% de certeza, pelo amor de Deus, mas aparenta que ele possua alguns traumas relacionados a esse tipo de coisa, a relacionamento e tudo mais. E esse tipo de coisa só prova que o movimento Red Pill, ele basicamente tem o quê como base estrutural? Tem a tese de que nenhuma mulher presta, mas que o homem, a Red Pill veio para trazer a, entre aspas, "liberdade" do homem, veio para trazer a liberdade e o desenvolvimento pessoal que tanto o homem precisava. Só que isso aí é uma mentira. Eu digo que é uma mentira porque o movimento Red Pill, ele basicamente ele toca diariamente nessa ferida masculina. É que nem eu falei pra vocês, a questão da traição, a rejeição e tudo mais, e de toda a situação negativa que o homem passa por conta das mulheres, é isso que canais Red Pills, canais do movimento Red Pill, como o Junior Master, se alimentam, se crescem justamente disso, crescem em praticamente explorar essa questão, sabe. É um negócio meio psicopata parando pra pensar, né, você pegando sofrimento alheio pra farmar, sabe, público e tudo mais, pra remoer aquilo tudo, não sei o quê. Mas enfim, a gente entende isso. Mas eu entendo também que, eh, analisando toda a questão do movimento Red Pill, a raiz central das queixas, né, de homens e jovens desse movimento, se encontram no seguinte fator polêmico: a hipergamia feminina e as leis misândricas. Essas leis que, segundo alguns, né, foi criada para, entre aspas, "ferrar" o homem. Que essas coisas foram criadas para, hum, praticamente capar o homem.
Aí que tá a armadilha, uma armadilha muito, muito que vocês devem tomar muito cuidado, porque essa questão dessas leis sim, verdade, é horrível isso aí, é horrível essas leis, não fazem sentido, só serve para alimentar mais divisão entre o homem e a mulher. Mas também, pense bem que essas leis não são só leis que, tipo assim, foram feitas, entre aspas, para, entre aspas, proteger as mulheres. Não. Foram feitas principalmente para fazer justamente o que muitos estão fazendo, que é o quê? Se retirar do campo. Porque, por conta dessas leis, creio eu que muitos homens devem ter, tipo assim, já estava aumentando, mas deve ter aumentado mais ainda o número de homens que pararam de chegar em mulheres, que pararam de flertar por conta dessas leis. E é justamente isso que o sistema quer. É justamente isso que o movimento Red Pill se concentra. Ele se concentra em o quê? Em cada vez mais afastar o gênero masculino e o gênero feminino de cada um, sabe? De tal forma que daqui a algum tempo, pior que já existe, mas pior que vai se intensificar, infelizmente, daqui a um tempo vai se, vai se propagar toda essa questão misândrica, essa questão misógina, sabe, homem odiando mulher, mulher odiando homem, e os 2 vivem nessa eterna competição, quando na verdade eles vivem nessa competição, eles vivem tanto nessa competição, mas esquecem um fator muito importante que está em jogo, o despertar espiritual, porque, para quem não sabe, é o casamento, a união entre o homem e a mulher, entre o gênero feminino e masculino, não é meramente algo, algo de tradição da família ou algo meramente corriqueiro, sabe, algo, tipo assim, pra você fazer pra você dizer que viveu. Não, muito pelo contrário. O casamento, a união entre o homem e a mulher, entre o feminino e o masculino, simboliza algo muito importante que o sistema não quer que isso aconteça. A união entre o divino masculino e o divino feminino. Porque, para pra pensar comigo, com os relacionamentos destruídos, as pessoas ficam mais divididas, o ódio se aumenta e, por consequência, né, que como a Bíblia, o ensinamento de Cristo tem como uma das bases principais o casamento, se o sistema conseguir, e na verdade já está conseguindo, distanciar o feminino e o masculino, essa união nunca vai acontecer. E o despertar espiritual da população, das pessoas em massa, não vai acontecer. Esse é o plano da força das trevas com o movimento Red Pill. Agora vocês entendem o porquê que eu defendo que esse movimento, na verdade, eu arrisco até a dizer que é de origem anticristã. Porque só o diabo mesmo, só o diabo que, tipo assim, tá planejando tudo, né, a queda do homem, a queda da mulher, ele sabe que ao fazer isso, é um passo para levar muitos para o inferno. E com toda essa questão do vídeo aqui, sobre o Red Pill, eu quero deixar um disclaimer aqui sobre essa questão, que, olha, eu entendo de verdade o sofrimento de vocês, público Red Pill. Eu entendo profundamente, porque de certa forma eu já passei por questões do tipo, né. Tipo assim, irrita, irrita mesmo. Tipo assim, é um ódio até, de certa forma. Você vê que, ah, você não é visto pelas mulheres e que você, de certa forma,
passou por situações desse tipo, enquanto tinha outro tipo de homem que ganhou a mesma coisa que você queria de mão beijada. Eu entendo isso aí, eu entendo. É uma questão que todo homem passa. Mas, vamos lá, o perigo disso tudo é transformar isso aí em um ressentimento que corrói você a cada dia, que não te deixa dormir, que não te deixa viver, que toda hora você fica revivendo aquela situação e tudo mais, e aí vai e continua só no sofrimento. Mas não. Bom, esse foi o vídeo. Acho que eu quis descrever um pouco sobre essa questão, né. Espero todos no próximo vídeo.